Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, estamos aqui para a segunda parte do nosso módulo de capacitação. Para quem não assistiu a primeira, né, eu aconselho que faça isso antes de continuar aí o nosso curso. E na primeira parte o que eu quis foi contextualizar para vocês alguns aspectos importantes que a gente precisa pensar e que justificam por que é importante a gente ter uma metodologia, a gente pensar no que a gente está fazendo, racionalizar como a gente está prescrevendo o treino, quais são as questões importantes e que fazem diferença, né, na fidelização do cliente aos nossos treinos e etc. Então, é bem importante a gente começar entendendo o motivo pelo qual a gente está aqui fazendo esse treinamento. E hoje, a gente começa a mostrar para vocês, nesse segundo tópico, as principais ferramentas que a gente vai desenvolver, que a gente já desenvolveu, para ajudar vocês nesse sentido, tá? Então, o discurso que a gente vai ter agora, né, a conversa que a gente vai ter agora, é a conversa sobre alguns aspectos importantes para a gente racionalizar a nossa montagem de treino, tá? Então, eu vou mostrar um dos instrumentos que a gente criou aqui, né? Um desses dispositivos que vão ser bastante úteis para a gente durante esse processo e que tem a ver com a gente pensar na hora de montar treino. É muito natural, principalmente para quem tem mais experiência, que a montagem de treino seja um fluxo natural, uma coisa espontânea. Né? A gente está tão acostumado a montar treino para tantas pessoas diferentes, com tantas variáveis, etc., que às vezes a gente esquece de parar para pensar um pouquinho se o que a gente está fazendo é realmente a melhor solução, tá? E nesse ponto de montagem de treino, existem alguns aspectos que têm mais importância do que outros, né? O treino ele é composto por exercícios que são organizados de forma lógica, numa sequência, onde cada exercício tem um volume de treino para ser executado, o número de repetições, o número de séries, e que cada repetição tem uma intensidade de execução determinada ali pela carga, pela velocidade, etc, etc, e que tudo isso faz parte do que a gente chama de sessão de treino, tá? Só que para a gente chegar a organizar tudo isso, a gente precisa ter uma abordagem racional. E aí, cada aspecto desse que eu citei para vocês tem um impacto diferente na fidelização do cliente ao treino, tá? Como eu falei lá no primeiro vídeo, o treino ele só é um treino de sucesso se o cliente, se o aluno, se ele se mantém realizando o treino. Por mais perfeito e bonito que seja o treino no papel, se você não garante que o seu aluno vai executar o treino na frequência que você quer, pelo tempo que você quer, com a intensidade que você quer, o treino fracassou. E o problema não é que o treino não foi feito de maneira eficiente, não é um treino que não daria resultado, né? É um treino que provavelmente vai funcionar, mas não funcionou porque simplesmente o aluno não fez, por N motivos. E aí o que eu queria mostrar para vocês hoje é o que a gente chama de pirâmide de sucesso para o treino, tá? Então, quando a gente for montar um treino, a gente olhar para essa pirâmide, que vai ser um material que vai ficar disponível para vocês ali no grupo e tudo mais, e tentar organizar o treino na ordem que essa pirâmide coloca, porque essa pirâmide organiza os aspectos do treino em razão da sua importância. Tá? Então, quanto mais importante é o aspecto para a gente pensar na hora do treino, mas na base da pirâmide ele está. Quanto menos importância esse aspecto tem no sucesso do treino, mais para cima ele se coloca. Não que ele não tenha importância. Tudo, absolutamente tudo que está na pirâmide é importante para o sucesso do treino. Entretanto, nem tudo tem exatamente a mesma importância. E é disso que a gente vai falar hoje. Então, quando a gente olha para essa pirâmide, né, você vai ver primeiro que por mais que ela tenha uma,
uma base maior e um topo menor, a diferença entre a base e o topo, ela não é enorme, né? Não é, a base não tem 3 vezes o tamanho do topo. A base é um pouquinho maior. Por que é desse jeito a pirâmide? Para vocês entenderem que tudo importa, tá? Não tem nada ali que tem pouca importância. Nada desses aspectos tem pouca importância. A gente vai falar individualmente de cada um. Agora, existem aspectos mais importantes, né, para o sucesso do treino. Por isso que o que está na base é mais importante e o que está lá no topo é menos importante. Tá? Imaginem a construção de uma edificação qualquer. Quanto mais na base, mais solidez você tem nessa edificação, tá? E como a gente já conversou em outras oportunidades, ali no primeiro vídeo, a base, a base da solidez e do sucesso de um treino é você conseguir reduzir o tempo de treino. Então, um exercício que a gente vai começar a fazer a partir de agora na montagem dos nossos treinos é, depois do treino montado, depois que você configurou a série lá do jeito que você queria, é possível eu reduzir alguma coisa sem perder eficiência? Né? Será que se ao invés de eu trabalhar com 4 séries, de 10 repetições, se eu colocar só 3 séries, será que o resultado não vai ser o mesmo? Né? Se ao invés de colocar 3 exercícios para coxa, se eu colocar só 2 exercícios, será que o resultado não vai ser o mesmo? Porque se você pensar e falar, não, eu acho que o resultado vai ser mais ou menos o mesmo, vai ser muito, muito parecido, ou não vai ter diferença, reduza, reduza. Porque o tempo do treino, como a gente viu no primeiro vídeo, é o fator que mais determina a aderência a programas de treinamento. Por mais que pareça que a pessoa adora ficar treinando na academia, da maneira mais intensa possível e tal, em geral, essas pessoas, elas têm que fazer esse treino, encaixar na rotina do dia delas. E vão acontecer coisas que fogem ao controle dessa pessoa e que vão dificultar encaixar esse treino na rotina. E a pessoa não vai conseguir treinar. Ou vai ter menos tempo do que você está pedindo para ela ter para conseguir treinar. Isso vai gerar frustração. Se você começa a pedir para a pessoa ficar 1 hora e meia na academia treinando e ela não consegue passar de 50 minutos, que é um tempo enorme de treino, ela vai ficar frustrada, tá? Se você pedir para ela fazer 4, 5, 6, 8 exercícios e ela só consegue fazer os primeiros 4, ela vai ficar frustrada. E muitas vezes, quando a gente reduz o tempo total do treino, a gente não impacta na qualidade. Ele só fica menor, né? Nem que você faça isso às custas de aumentar um pouco a carga, reduzir a velocidade de execução para ficar mais difícil. A gente tem uma série de estratégias que a gente conhece que a gente pode adotar. Mas a base é, tente fazer o menor treino possível. Eu não estou falando que é para fazer um treino de 5 minutos, tá? Não é para fazer simplesmente o menor treino. Não é isso. É o menor treino possível, desde que o objetivo do aluno, a qualidade do treino seja respeitada. Mas isso é uma coisa importante, a gente vai bater muito, muito nessa tecla, tá bom? Para ajudar na redução do tempo de treino, baseie a sua prescrição em coisas que são multiarticulares. Tá? A gente tem até de uma tradição quase histórica dentro da musculação, de acreditar que tudo deve ser treinado por partes. A gente é meio Jack o Estripador, né? E que todos os treinos eles só funcionam se você pegar um exercício para esse pedaço do músculo, um outro exercício para o outro pedaço do músculo, mais um exercício para essa porção, etc, etc. E nunca houve essa necessidade. Quem sabe em algumas condições, e eu assim colocaria duas, não consigo pensar em outras, eu colocaria duas onde isso se justificaria, que é quando você tem uma limitação, uma fragilidade, alguém que precisa recuperar depois de uma cirurgia, depois de uma lesão, depois de um AVC, a capacidade muscular de um ponto específico. Então, em questões de fragilidade, de limitação, quem sabe fracionar, cortar, deixar coisas bem específicas possam ser vantagem. Ou quem é do fisiculturismo, que quer crescer um músculo mais do que o outro, quer dar atenção para uma porção, etc, etc. Em todas as outras condições, não existe uma vantagem clara
de você treinar tudo junto, usando exercícios multiarticulares como base, ou treinar tudo separado. Em ambas as condições, o resultado vai ser provavelmente o mesmo, tá? E a gente tem um monte de estudo que justifica e que consegue dizer para a gente que é isso mesmo que está acontecendo. Então, não tem sentido a gente tratar uma senhora de meia idade como uma fisiculturista de competição. Tratar um empresário que quer saúde e qualidade de vida como alguém que quer subir no palco no campeonato de fisiculturismo. Não faz sentido. Quando a gente adota como base os exercícios multiarticulares, a gente otimiza muito a qualidade do treino. Exercícios isolados, eles devem aparecer no treino, é óbvio, né? Rosca direta, tríceps testa, cadeira extensora, não é um problema, de longe, não é nenhum problema você usar esses exercícios. O problema é quando isso é a base do que você está fazendo. Aí isso é um problema, porque, de novo, você está tratando todo mundo como alguém que só funciona se o treino for tudo pedacinho, separadinho, tá? Então, depois de você pensar no tempo do seu treino, tente estruturar primeiro os exercícios multiarticulares que vão ser a base, e depois você pensa nos exercícios isolados que são os acessórios, para você conseguir entregar aquilo que você quer, tá? Próximo ponto é o sistema, tá? A gente tem, dezenas de sistemas de treino. Séries múltiplas, bisete, superset, pausa-descanso, GVT, FST7, pirâmide crescente, pirâmide decrescente. Eu posso ficar aqui vários minutos citando para vocês diferentes sistemas de treino. E todos os sistemas são muito bons, né? Não sei se vocês sabem, o desenvolvimento de sistemas de treino, eles não são um desenvolvimento científico, né? A gente nunca usou a ciência para desenvolver sistemas de treino, a gente sempre usou o empirismo, sempre usou tentativa e erro. E a ideia de ter vários sistemas de treino é justamente a gente conseguir dar variabilidade para o nosso treino, né? Eu estou fazendo de um jeito, agora eu quero fazer de outro. Organizei de uma forma, agora eu quero organizar de outra. É para isso que existem sistemas de treino. Então, nunca ninguém conseguiu, em estudo nenhum, de nenhum tipo, dizer que um sistema é superior ao outro. Não existe um sistema melhor, independente do objetivo. Não faz diferença o objetivo, todos os sistemas são muito úteis. Entretanto, alguns sistemas são mais simples, outros são mais complexos, né? O sistema de séries múltiplas, né? 3 de 8 a 12, 3 de 10 a 15, é o sistema mais simples que a gente tem, tá? E esse sistema é o sistema que você deveria adotar com alunos com baixo grau de experiência, ou com moderado grau de experiência. Sistemas como pausa-descanso, GVT, FST7, repetição com ajuda, repetição negativa, falha concentre. Esses sistemas, eles só são aplicados a alunos com grau de experiência muito alto. E por quê? Primeiro, você precisa ter um nível de controle do que está acontecendo muito grande. E segundo, você precisa de um grau de atenção à execução que é muito grande também. Se você pega alguém com inexperiência e pede para executar um sistema muito complexo, você praticamente vai ter que ser personal do seu aluno. Você vai ter que ficar do lado ali acompanhando tanto esse aluno que você não vai conseguir mais dar atenção para o restante da sala. E isso é um grande problema. É você criando uma rotina de treino que impacta no seu próprio trabalho. Você está montando um treino que é eficaz, que vai funcionar, mas que vai te dar um trabalho para conduzir que é muito grande. Então, pessoas com pouca experiência usam sistemas simples. Pessoas com moderada experiência, sistemas de moderada complexidade. Pessoas com muita experiência, sistemas muito complexos. Essa é a regra sempre, o tempo todo, tá? Outra coisa importante é você criar no seu aluno empatia com o treino. Isso é uma coisa que muita gente deixa de fora. Percebam que a gente já está chegando lá no topo da pirâmide, a gente nem falou de exercício, de visão, intensidade, nada. A gente está falando de outros aspectos que têm uma importância muito, muito maior quando a gente fala de sucesso e que normalmente a gente deixa de fora, tá? E o que é a ideia de gerar empatia? Por que o aluno não pode participar da montagem do treino? Imagine que eu estou montando um treino e eu preciso ter um exercício multiarticular de membros inferiores. E, para mim, enquanto professor, não faz muita diferença se for um leg press ou um agachamento. Mas para o aluno faz. Então, o que custa você chegar para o aluno e falar, cara,
Ó, o que você prefere fazer? Eu estou montando aqui a sua rotina de treino de membros inferiores e eu queria saber, você gosta mais de fazer agachamento ou leg press? Ou tem um outro exercício para membro inferior que você gosta mais de fazer? O cara fala, eu gosto mais de afund, gosto mais de levantamento terra. Daí você fala assim, cara, então é isso. Então eu vou colocar para você, já que você gosta de fazer, eu sei que você vai treinar bem, o levantamento terra, tá? Do ponto de vista de exercícios para membros inferiores, não vai fazer a menor diferença. O resultado vai ser tão bom quanto qualquer outro desses exercícios que eu citei. Agora, para o aluno, isso é muito importante. Só, por favor, não entendam que o aluno participar da prescrição é sinônimo de o aluno monta o próprio treino. Não é isso que eu estou falando. Eu não vou falar para você chegar para o aluno e dizer assim, ó, escolha os exercícios que você quer fazer. Não é essa a intenção. A intenção é, em algumas situações, onde você possa deixar o aluno escolher, dê opções que, independente da escolha, vão garantir qualidade no treino. Então, independente se o aluno vai escolher uma ou outra opção, e eu aconselharia vocês a dar 2, no máximo 3 opções, não mais do que isso, dentro dessas opções, né, independente do que o aluno escolher, não vai fazer muita diferença para o produto final. Mas deixem essa participação acontecer. Isso é muito, muito, muito importante. O aluno perceber que foi consultado e que o gosto pessoal dele fez parte da rotina é fundamental para o treino conseguir ter aderência. Isso é muito importante. E só aqui em cima é que a gente vai pensar nos aspectos bem técnicos do treino, né? Que é perguntar para o aluno, quantas vezes você pode vir treinar, né? E aí decidir a divisão em razão do número de vezes que o aluno vem treinar, né? E lá em cima, o último de tudo é determinar quanto peso, quantas séries, intervalos, quantas repetições você vai ter no seu treino. Perceba que, de via de regra, é muito curioso, porque a gente começa a montar o treino de cima para baixo. Quando a gente vai trocar um treino, montar um treino novo para o aluno, a primeira coisa que a gente pergunta é quantas vezes ele vem, e aí você escolhe quanto peso vai ter, né? E, na verdade, o processo é exatamente o inverso. Essa é a última parte do treino, né? Uma outra coisa importante sobre frequência, principalmente para alunos que são iniciantes, é você também ter a capacidade de perceber se a frequência que o aluno está dizendo que vai ter é uma frequência viável de ser sustentada. É muito comum aluno, no primeiro, segundo dia de treino, vem falar com você, é o primeiro treino dele e tal, ele está num nível de motivação e empolgação muito alto, você pergunta qual a frequência, ele fala, eu posso vir todos os dias. E você monta um treino para todos os dias. Isso é, arriscar demais a falta do... arriscar demais a perda da qualidade do treino, tá? Se a gente que é da educação física, se a gente que está o tempo todo ali envolvido com a prática de exercícios tem dificuldade de manter uma frequência dessa magnitude, né? Com essa frequência, assim, 5, 6 vezes por semana, você acha que um aluno vai conseguir manter isso por muito tempo? Então, por mais empolgado que ele esteja, é fundamental e é sua responsabilidade chegar para ele e falar, cara, putz, muito legal você ter essa motivação, você tá afim de fazer isso e tal, mas a gente não precisa e nem é legal a gente fazer isso. É importante o descanso, é importante a recuperação, é isso que vai garantir que a cada treino você consiga manter uma intensidade alta, uma qualidade de execução. Então, por mais que você queira vir 5 vezes por semana, vamos começar vindo 3. Vamos nos propor aqui, ó, durante 8 semanas, vir 3 vezes por semana sem faltar nenhuma semana. Nunca furar. Se você conseguir fazer isso durante 2 meses, 8 semanas, aí a gente aumenta para 4 e depois para 5. Vamos fazer esse combinado? Tá? Porque isso é importante. O aluno, ele não tem noção, o aluno ele não tem condição de dizer qual seria a frequência ideal para o objetivo que ele tem, né? E a gente, enquanto técnico, tem que ser o responsável em conseguir fazer isso. E por último, lá em cima, como eu falei, determinar as cargas, né? Quanto peso o aluno vai usar, determinar o volume, que é quantas séries e repetições, e a densidade de treino, que é a relação entre
a execução e o intervalo, né? Quanto ele vai executar e quanto tempo ele vai ter ali de descanso entre as séries, tá? Bom, galera, seguinte, se você conseguir racionalizar a montagem de treino dessa forma, se você conseguir parar para pensar um pouquinho em tudo isso aqui que a gente discutiu, da forma com que a gente discutiu, eu tenho certeza absoluta que a qualidade dos seus treinos vai ser muito superior, que você vai prescrever com muito mais qualidade, de uma forma muito mais eficiente, e principalmente, você vai ter um sucesso de aderência dos seus alunos que é muito maior, tá bom? Bom, por hoje é só. Esse é o primeiro instrumento que a gente tem. Eu vou disponibilizar depois no grupo para que vocês tenham acesso a esse instrumento, tá? Não esqueçam que a gente toda semana vai lançar um vídeo novo e uma prova sobre os conceitos da semana anterior. Então, por favor, né, mantenham aí esse ritmo de preenchimento das provas e tudo mais, para que a gente possa fazer um bom programa de capacitação dessa metodologia que tem tudo para dar certo. Beleza? Galera, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço para todo mundo e até mais.